Cheguei à festa com Emiliano ao meu lado. Estávamos impecáveis, como um casal perfeito. E eu sabia que Diego estava observando cada movimento meu. Fomos apresentados a várias pessoas. Conversamos, sorrimos e fingimos que nada estava errado. Era tudo parte do show. No meio da noite, quando todos estavam relaxados e distraídos, Emiliano fez um gesto discreto para mim. Era hora de agir. Pessoal, eu gostaria de dizer algumas palavras. Falei, erguendo uma taça e atraindo a atenção de todos. Os olhares se voltaram para mim, curiosos e levemente incomodados com a interrupção. Vocês todos me conhecem como a namorada do Diego. Continuei, fazendo questão de olhar diretamente para ele, cujo rosto já começava a ficar pálido. Ou melhor, como a garota que perdeu a memória depois de um acidente. Murmúrios se espalharam pelo salão. Brenda estava imóvel ao lado de Diego, os olhos arregalados. Mas a verdade é que eu nunca perdi a memória. Continuei, a voz firme e cortante. Eu lembro de tudo. Inclusive da noite em que ouvi Diego implorar para Emiliano fingir ser meu namorado, só para ele poder me trair tranquilamente com a Brenda. A reação foi instantânea. Gritos surpresos, olhares chocados e Diego empalidecendo mais rápido do que eu poderia imaginar. Valéria. Diego tentou falar, mas eu ergui a mão, interrompendo-o. Não precisa se explicar, Diego. Todo mundo aqui já sabe quem você realmente é. E Brenda? Bem, você conseguiu o que queria. Não é? Continuei, sorrindo cruelmente para ela. Agora todos sabem que você é apenas um prêmio de consolação. Brenda tentou responder, mas a voz dela morreu na garganta. Diego olhou ao redor, desesperado, mas não havia ninguém disposto a defendê-lo. Emiliano, ao meu lado, sorriu como se estivesse apreciando cada segundo daquela destruição. E eu sabia que ele estava. Depois daquela noite, a vida de Diego desmoronou. A notícia da traição se espalhou como um incêndio, e ele foi praticamente expulso daquele círculo social que tanto valorizava. Brenda foi ridicularizada por todos os amigos, e a própria reputação dela ficou marcada para sempre. Quanto a Emiliano, ele continuou ao meu lado. Não mais como cúmplice em um plano de vingança, mas como alguém que realmente entendia o que eu sentia. Alguém que havia se provado diferente de todos os outros. No fim das contas, a vingança era apenas parte da história, porque agora, pela primeira vez, eu estava livre, e aquilo era o que mais importava. Cheguei agora há pouco do serviço e quando eu abro a porta tinha um bilhete escrito: "Eu não vou voltar mais pra casa, segue a sua vida, a nossa filha tá lá na sua mãe". Eu achei que fosse alguma gracinha, sabe, alguma pegadinha que ele tava tentando fazer comigo. Tomei um banho e vim ajeitar o meu quarto, que era a rotina que eu tinha todos os dias. Só que assim, o tempo foi passando e ele não vinha pra casa, então eu peguei e desci lá na minha mãe. Primeiro eu tentei ligar, porém o celular dela só dava caixa postal. Assim que eu cheguei, né, já perguntei pra minha mãe, cadê meu marido, onde que ele tava. Ela falou que não sabia, que ele só tinha deixado a minha filha lá e não falou que hora que ele ia buscar, ele só falou que eu ia passar lá e ia pegar ela. Aí eu peguei e falei pra ela, nossa, porque ele deixou um bilhete escrito em casa falando que não ia voltar mais pra eu seguir minha filha. Só que eu achei que fosse uma brincadeira dele. E imediatamente eu e a minha mãe, né, pegamos os nossos telefones e começamos a ligar no telefone dele, só que já caía direto na caixa postal. Não tinha nem como eu perguntar nada pra minha sogra, porque ela mora em outro estado, então é muito longe daqui. Mas no ato de desespero, eu acabei ligando pra ela, né, perguntei se ela sabia alguma coisa dele, ela falou que não sabia. E eu nem dei muito detalhe pra ela não ficar preocupada. Aqui na cidade ele só tinha alguns amigos, ele não tem parente nenhum. Daí eu comecei a ligar pra um amigo e outro, mas ninguém sabia de nada. Até que depois de 2 meses eu recebi uma de quase 6 meses sem notícia nenhuma do meu marido. Nem a mãe dele sabia o paradeiro pra onde ele tinha ido. Eu recebo uma ligação às 2 horas da manhã. Quando eu atendi, era uma mulher. Gente, aquilo meu coração gelou de uma forma, porque eu tinha quase certeza que ele tava com a outra mulher pra lá, pra onde ele tava, ninguém sabe, né? E ela tava ligando pra mim pra tirar satisfação, porque ela tinha descobrido alguma coisa sobre a família dele aqui, né? Sobre ele ter uma filha e uma mulher que ele abandonou. Porém, gente, foi bem pior do que eu imaginei. Aquela mulher que me ligou não era simplesmente um amante dele. Não era uma mulher que tinha roubado ele de mim. Aquela mulher era uma enfermeira de um hospital que tratava pacientes que tinham câncer. Ela pegou e me falou que o meu marido, ele era um paciente. Haviam mais ou menos uns 7 meses que ele tinha sido diagnosticado
diagnosticado. Ele tinha passado por uma cirurgia muito grande e ele tinha deixado meu número, mas que era pra usar esse telefone só se fosse caso de vida ou morte. Então elas me ligaram. E imediatamente eu já deixei a minha filha na casa da minha mãe e parti pro hospital. Gente, quando eu cheguei lá, eu vi meu marido muito debilitado. Ele já não tinha quase força pra conversar. Mas mesmo assim, ele me pediu desculpa. Disse que não deveria ter ido embora sem me falar nada, mas ele ficou se sentindo incapaz. Em poucos meses depois que a gente se reencontrou, ele teve uma melhora de 90%. E graças a Deus voltamos a ser uma família novamente. Comenta aqui se você também achou que ele tinha me trocado por outra. Minha nora me expulsou da minha própria casa. O meu filho me ligou perguntando: ô mãe, tem como a senhora arrumar a casa da roça pra gente morar? Porque a dona da casa que nós moramos expulsou a gente, despejou. Falei: mas por quê, meu filho? Ele disse: ah, porque atrasou o aluguel, que eu tô sem emprego, perdi meu trabalho por conta de umas coisas que andou acontecendo aí. Tem como a senhora arrumar a casa da roça pra gente poder morar? Porque lá eu sei que não mora ninguém. Falei: olha, meu filho, ter como tem. Mas é o seguinte, já fala pra sua esposa que todo final de semana tu sabe que é pra lá que a gente vai. Porque a gente que mora na cidade, final de semana a gente caça um sossego. Aí ele: não, mãe, seja muito bem-vinda sempre. Pode deixar, já passei aqui pra ela tá escutando. E ela falou que não tem nada não, que a senhora pode ir. O importante é a senhora ajudando nós e arrumando a casa pra gente morar. Falei: pois tá bom, meu filho, se sinta à vontade, pois pode ir, sinta que a casa é de vocês. E zele bem lá, porque tem minhas plantações. Daí vocês cuidam lá pra mim, tá tudo ok. Beleza, quando deu o primeiro final de semana que a gente foi, quando cheguei lá, ela já tava bicuda. E daí eu chamei meu filho num canto, perguntei se a gente tava incomodando, e ele falou: não, mãe, imagina. Afinal de contas, né, a senhora deu essa casa pra gente morar. Falei: pois é, meu filho, se eu estiver incomodando, você me fale. Aí ele: não, mãe, negativo. Deu a tarde, a gente foi-se embora. Quando deu outro final de semana, a gente voltou de novo. Quando chegou lá, ela bicuda de novo, com a cara ruim, fechada. E daí eu arrudei a cara e falei: ô, minha nora, desde que hoje quem vai fazer o almoço é eu, que eu sei que você tá cansado, trabalhando muito na roça. E daí eu só sei, minha gente, que ela me deu uma resposta. E daí eu arrudei a casa, fui lá atrás, peguei uma abóbora e comecei a cortar. Quando ela viu eu cortando essa abóbora, ela veio em Guanjaracuçu. Oi, o que tu tá fazendo com a minha abóbora? Falei: o quê, nora? Eu peguei ali no pé. Aí ela foi e disse assim: no pé? Pois é, essa abóbora aí tem dono e essa abóbora eu ia levar pra manhã. Falei: pra manhã o quê, mulher? Eu já deixei falado com meu filho que quando eu viesse eu ia comer essa abóbora, já mandei ele deixar madurar pra isso, pra mim poder comer com leite. Aí não prestou não, minha gente, tinha um bode de água do meu lado, ela pegou e jogou em mim. Pois é, pois vou ir da minha casa vocês, seu bando de imprestável. Eu tô cansado de todo final de semana você estar dentro da minha casa me incomodando, que eu não tenho tempo mais nem pra me ficar só com meu marido. Peguei e disse pra ela: mas você sabia muito bem que todo final de semana eu ia vir, afinal de contas a casa é minha. Ela disse: eu não quero nem saber, pode voar daqui. Minha gente expulsou a gente, peguei nossas coisas e fomos embora. Eu chorando, meu marido dizendo pra me expulsar eles, e nós fomos embora. Eu fiquei calada. Deixa a opinião de vocês nos comentários e o que vocês fariam no meu lugar. Eu tava aqui cortando essa bisteca quando meu marido grita: ô amor, corta um pedaço dessa bisteca pra me levar pra mamãe. Falei: tá bom. E aí aproveitei que eu tava cortando em cubinhos pra mim, eu sei que ela gosta assim também, já falei: vou aproveitar e vou mandar pra ela cortadinho, chega lá só ela temperar e fritar. Enquanto eu tava cortando, meu marido falou: fia, na hora que eu vi você cortando a carne, já lembrei de mamãe, que eu passei lá ontem, ela falou que tava doida pra comer carne de porco. Então, né, melhor levar um pedacinho pra ela não ficar aguada, enfim. Falei: tá bom. Aí, gente, terminei de cortar tudo bem cortadinho, botei um pouquinho pra ela e um pouquinho pra mim, dividi ali pra nós duas. Também já botei vinagre, água quente na dela, mandei, gente, no jeito, só pra ela temperar e fritar. Eu não temperei, porque cada um gosta de temperar de um jeito, né? Meu marido pegou o tapué, falou: fia, eu não vou trazer o tapué agora, aqui de lá, eu vou na casa de um colega fazer um orçamento de um serviço. Eu falei: tá bom. Depois que meu marido saiu, passou um tempinho, eu vi chamar no portão. Quando eu olhei, era minha sogra, e ela segurando o tapué. Eu digo: oxe, mas não precisava trazer o tapué agora. Eu pensei comigo, né? Falei: desce, sogra. Ela desceu com a cara mó feia do mundo. Falei: mulher, não precisava ter trazido tapué agora não, depois eu pegava, enfim, não tinha problema nenhum não. Ela falou: não, eu vim trazer o tapué com a sua carne junto, porque senão vai estragar, né? Tem que pôr na geladeira. Eu digo: menina, não era a senhora que tava com vontade de comer uma carne de porco? Ela falou: eu digo: então, mulher, mandei cortadinha, já deixei, né, lavadinha, tudo bonitinho, era só a senhora temperar e fritar. Ela falou: eu tava com vontade de comer, mas eu queria comer ela frita, eu já queria comer preparada, eu não queria preparar, se fosse pra preparar, eu mesmo tinha comprado e feito. Eu digo: mulher, como que a senhora tem coragem de falar um negócio desse? Teu filho chegou todo preocupado aqui, pediu pra tirar um pedacinho pra levar pra
pra senhora. Eu lá, com toda educação, com todo capricho, né? Cortei, né? Lavei, passei vinagre, deixei limpinha, só pra senhora temperar e fritar. A senhora chega aqui com essa desfeita. Não, minha filha, não tô na idade de ficar em beira de fogão fazendo comida, não, entendeu? Eu tô numa fase da minha vida que eu já tenho que receber a comida pronta. Por mim, eu comia marmitex todo dia. Eu digo, então coma. Por que a senhora não ligou pra um restaurante ou foi pro restaurante comer e lá a senhora comia sua carne de porco sem precisar ter que fazer? Aí faz um negócio desse, fala pro coitado do teu filho, ele fica todo preocupado. A gente faz o negócio, manda pra senhora e a senhora fica fazendo essa desfeita. A senhora não tá na idade de ficar na beira de fogão, mas tá na idade de ficar cuidando da vida dos outros e fazer essa sem vergonhice, né? Gente, do mesmo jeito que a véia entrou com a cara feia, ela saiu, não deu um pio. Eu falei pro meu marido, coitado, ficou tão triste, gente, sabe? Ele faz de tudo pela mãe dele e ela fica fazendo essas palhaçadas. Deus o livre.